Neste vídeo da série Enciclopédia de Jardinagem, uma parceria com a Nova Grill, vamos falar de pequenos frutos e como os pode cultivar no jardim, na horta ou mesmo na varanda ou no terraço, porque é um tema que cada vez tem mais apaixonados. E para falar comigo deste tema, explicar tudo, tenho o especialista José Pedro Fernandes, engenheiro florestal e também especialista em agricultura biológica. José Pedro, seja bem-vindo. E estamos aqui na Viplant, onde temos uma grande variedade de frutos que as pessoas podem cultivar em casa e vamos começar por explicar que tipo de fruto podemos cultivar e o que é preciso para termos sucesso no seu cultivo. Olá Teresa, obrigado pelo convite. Então temos de facto aqui, ainda temos um grupo vasto de plantas de facto de fruto, de pequenos frutos, aquilo que nós chamamos os pequenos frutos. E já agora então o que são pequenos frutos, não é assim? As pessoas perguntam o que são pequenos frutos. Então, nós normalmente designamos por pequenos frutos todo o fruto que é obtido a partir de pequenos arbustos, trepadeiras e incluindo aqueles mais rasteirinhos, como sendo aí os morangueiros, que é um clássico, é um pequeno fruto. Exatamente. É um pequeno fruto que nós misturamos entre a horta e o pomar, porque ele na verdade é um pequeno fruto entre horta e pomar. E por exemplo temos aí os arandos, que são realmente também muito baixinhos, não é? Que são muito baixinhos. E que é uma coisa que não é muito vulgar ver-se, não é? Mas que também se consegue facilmente cultivar em vaso. Exatamente. Ou no jardim. Ou no jardim. Exato. Os morangueiros, como vocês sabem, há muitas variedades de morangueiros. Os morangueiros têm uma das características principais como sendo muito exigentes em nutrientes. É mesmo um dos pequenos frutos mais exigentes em nutrientes e então requer sempre um vaso grande. Nós temos aqui este exemplo, vou puxar. Estão a ver este morangueiro, ele está de facto num vaso já razoável. Um vaso destes, esta variedade é uma variedade que dá para estar pendurada. É evidente que chega a uma certa altura e estes nutrientes não chegam, não é? Apesar do vasinho até ser razoável, o morangueiro tem esta característica de não precisar de vasos muito grandes, mas em contrapartida precisa de muita fertilização. Muita rega e muita fertilização. Tem sempre que ter umidade, não em excesso, porque senão também apodrece, e tem que ter sempre muitos nutrientes. É importante no caso dos morangueiros o quê? É importante que nós, com frequência, afastemos as folhas e vamos tirando folhas velhas. Não é? Tirar as folhas velhas, normalmente as folhas velhas são as folhas mais laterais, estão a ver esta folha que aqui está, já está a começam a ficar assim escuras, depois vão começar a ficar com as folhas amareladas e nós vamos removendo. Temos aqui um exemplo de uma que já estava seca, deve-se tirar sempre, nunca se devem deixar nos morangueiros folhas secas. Deve-se estar sempre a remover. Também, outro aspecto que é interessante, podes segurar aqui um bocadinho no vaso, outro aspecto que é importante é remover as hastes que deram os morangos. Esta haste que aqui está, esta neste momento, tem os morangos a formar-se. Exato. Esta foi aquela de onde já se comeram os morangos. E então, um aspecto que é muito importante é cortar pela base as hastes que já frutificaram. Porquê? Porque nós, se formos removendo as hastes que já deram, incentivamos a planta a produzir novas hastes com flores, de floração. E, ao mesmo tempo, estamos a arejar a planta, estamos a ajudar a que não tenha demasiado material seco aqui dentro, porque os morangueiros também têm uma coleção gigante de doenças. Exatamente. Tem míldios, oídios, tem uma série de fungos muito variados, muito facilmente são atacados por aquilo que nós chamamos o vulgo piolho, os pulgões. Portanto é bom, temos aqui os inseticidas bio que podemos utilizar nestas plantas que são essenciais. Têm muitas vezes, é muito fácil encontrar também cochonilhas, etc. Portanto os morangueiros estas podas de arejamento, não é? Ir tirando estas partes velhas ajuda a que... Sim, eles são generosos. São plantas generosas, mas requerem da nossa parte muitos cuidados, mas eles depois respondem. E em termos de fertilização, quando for da plantação, nós vamos aqui utilizar até um fertilizante biológico orgânico, que é o corno torrado, e podemos, durante o crescimento, ir adicionando isto ou outro tipo de adubo adequado, se calhar mais à frutificação. Não é? Os morangueiros, normalmente nós, hoje em dia, que cultivamos em nossas casas, têm um termo, usa-se um termo agrícola que é remontante.
E o remontante é aquele que vai dando ao longo do ano. Sim, não dá só num período, tem um período longo de frutificação. E ora, precisamente por isso, porque ele vai dando, nós temos que lhe estar sempre a dar nutrientes. Antes de receber temos sempre que dar, não é? Exatamente. E não nos podemos esquecer, estando dentro de um vaso, os nutrientes são consumidos, aqueles que lá estão dentro, e portanto temos que ir acrescentando. Sim, mas mesmo, por exemplo, se tivermos, nós podemos estar a cultivar no jardim ou na horta, também devemos fertilizar, não é? Compensando, para quê? Para que ele nos continue a dar muitos morangos. Exatamente. Aqui em relação aos arandos, que é uma coisa uma novidade que eu nunca tinha visto e que este ano já vi. Podemos também cultivar no jardim, podemos cultivar em vaso. Podemos cultivar. Os arandos não precisam, assim, em termos de vaso, de grandes dimensões. Claro que nós aqui... Este já está com frutos. Nós temos este aqui, temos esta demonstração. Eles, quando nós compramos, normalmente, quando vamos comprar o horto, eles estão atados. Até vou mostrar aqui Temos aqui um que está atado. Está aqui atado. Vou-vos só mostrar como é que eles vêm quando se adquirem. Eles, quando se adquirem, vêm assim. Porquê? Porque eles são muito molezinhos. A planta, na verdade, é uma planta tapizante, uma planta rasteira. Ele vem assim, quando nós compramos no horto. Porquê? Por uma questão de transporte. Portanto, os produtores atam... Fazem um rabo de cavalo. para poder acomodar no transporte e para poder... Mas nós devemos soltar, quando o plantamos, devemos soltar no jardim ou em vaso? Nós podemos deixar ficar assim, não é? Okay. Mas já sabemos que ele não vai crescer em altura, portanto ele vai alastrar e vai querer fazer o seu papel, vai querer ter a sua característica natural, que é ser tapizante, que é exatamente o que aqui temos, não é? E ele depois, o que é que ele precisa em termos de substrato? Um substrato para hortícolas ou para frutos? O substrato normalmente é um substrato assim que não precisa de ser muito rico. Os arandos são originários de regiões que são muito alagadiças, portanto que têm tendência para ser encharcadas. Portanto eles gostam do substrato se calhar sempre úmido. E ligeiramente ácido, que é uma das características dos substratos que são alagadiços, é terem um pH um bocadinho baixo. Okay. Então, por exemplo, nós podemos optar, por comprar substrato para plantas ácidas. Ok, exatamente. Escolhemos essa categoria. Depois temos é que ter sempre úmido, sempre. Tem que ter sempre umidade. Ao contrário das outras, não é que devemos deixar sempre secar entre regas. Exatamente. Os arandos não. Os arandos são da família dos mirtilos. E se vocês virem aqui, é muito engraçado, já está mesmo a formar as bagas. Não sei se... Só que estas são encarnadinhas, não é? E estas ficam encarnadas. Por isso é que às vezes, quando se anda à procura de informação sobre os arandos, vem muitas vezes a dizer a designação, nome vulgar, diz mirtilo vermelho. Vermelho, exatamente. O que é a nossa uva espinho? Vamos passar aqui à uva espinho, que também é uma coisa que muito fácil de cultivar, muito não é? Fácil de cultivar. A uva espinho e os arandos são originários de latitudes altas, assim como os mirtilos. Precisam de frio, não é? E gostam de frio. Portanto, pessoas que vivam em regiões com clima bastante frio, de preferência com alguns dias de geada, favorecem a frutificação. A planta, passando pelo frio, dá mais flores e tem tendência para dar mais frutos. Portanto, é bom que elas tenham umas tantas 700, não é? À volta de 700 horas 700 horas de frio. O que é que são 700 horas de frio? É aquilo que nós na meteorologia, quando consultamos uma tabela meteorológica, consultamos a parte agrícola que diz assim, horas de frio. Okay. O que é que são horas de frio? São as horas abaixo, o somatório das horas abaixo de 7 graus. 7 graus, ok. Portanto, agora temos aqui a uva espinha, ainda só gostava de referir. A uva espinha é um arbusto da família das groselhas. Também há quem lhe chame uma groselheira espinho. Porque tem muitos picos, é um bom arbusto para impedir que alguém passe. Mas até para ter no jardim? Mas é um pequeno arbusto, portanto as uvas espinhos nunca passam muito de 1 metro de altura, na melhor das hipóteses têm ali 1 metro e pouquinho. São menos ácidas que as groselhas? São muito docinhas até, e chama-se uva espinho precisamente por essa característica de o sabor é exatamente semelhante à uva. Tem a pele exterior um bocadinho mais rija. Na culinária nórdica, eles costumam usar as uvas espinhos no forno, vão a cozinhar junto com as carnes e com... A cortar ali um bocadinho a gordura, corta a gordura. Pronto, mas é doce, não é tão ácida como uma groselha. Frutifica o quê? No verão?
Elas vão frutificar sempre durante o verão. Esta, como está em vaso, ainda não está com os frutos, mas geralmente as uvas de pinho estão madurinhas no início de julho e durante o mês de julho. Depois há várias variedades, assim como há várias variedades de groselhas, também há várias variedades de uvas de pinho, incluindo as tintas e as brancas. Por isso é que nós fazemos tanto a analogia com a uva. Com a uva, porque o sabor é semelhante e também tem o branco e o tinto. O branco e o tinto. Solos ácidos também. Também? Então, o que é que nós temos aqui mais? Agora temos aqui uma que é exatamente o oposto em termos de solos. Temos aqui uma trepadeira, não é bem trepadeira, nós é que a conduzimos como trepadeira, é uma sarmentosa, porque ela deita guias muito altas, que são aqui as bagas goji. Se calhar vou pôr esta aqui para trás. Uma das características da baga goji, que é um bocadinho diferente aqui da uva espinho e do arando que falámos, aqui a goji precisa de solos alcalinos, tem preferência por solos alcalinos. A outra diferença é que a baga goji, normalmente precisamos de 2 plantas para ter bastantes bagas. Por causa da polinização. Ela não é, a autofertilidade dela é baixa. As outras não, o que nós mostramos até agora basta morangueiros, arandos e uvas pinho, basta ter uma. Este convém ter mais do que uma. Mais do que uma. O que é característica aqui também aqui dos nossos Precisa-se de um vaso grande se for em vaso, Precisa de um vaso muito grande. Porquê? Porque nós normalmente associamos, se deita varas longas, significa que o sistema radicular também é longo. Portanto, até é melhor para ter no jardim, mais do que ter em vaso. O ideal é no jardim. Mas dá-se bem, gosta o quê? De sol? Muito sol. Portanto, é uma das características. Ela é uma solanácea, pertence à família, é uma solanácea trepadeira, digamos assim. É muito curioso. Se nós fôssemos filmar uma florzinha em pormenor, íamos ver que é quase igual, é uma miniatura da flor da batata. É um primo afastado. É uma planta que gosta de sol. Pleno sol. Muito, em termos muito de rega, é muito exigente? É moderadamente exigente em rega, não é das plantas mais exigentes. Solos alcalinos. É também de folha caduca, portanto é natural que dá-se bem em zonas onde as temperaturas vão até aos -5. Aguenta frio. As goji, nós todos nos lembramos, quando surgiram as bagas goji, que eram associadas ao Tibete e àquela região toda, elas na verdade não são do alto do Tibete, elas são da base das montanhas. As temperaturas de facto, a partir dos -5, as plantas já começam a sofrer um pouco. Já começam a sofrer. Tem uma característica que é em relação às doenças e que nós temos aqui depois aqui a sugestão para tratar. Elas são muito dadas, como qualquer solanácea, são muito dadas a míldio e a oídio. E então nós temos aqui os... temos aqui este produto mesmo para as doenças. Aqui a KP tem este produto para doenças das roseiras e das fruteiras, também de origem biológica. E é exatamente, está indicado precisamente para míldios e oídios, e nós podemos aplicar preventivamente. Como é que nós fazemos? Sempre que, quando a planta está no exterior, nós partimos desse princípio, sempre que há chuva, durante o verão, vem um dia de chuva, quando já sabemos, há uma mudança de umidade e temperatura, fazemos tratamento logo a seguir. Para quê? Para que os esporos do mildio e do oídio não cheguem a desenvolver-se. Eles até eclodem, mas depois interrompemos o processo. Interrompemos o ciclo. Sim. É aqui uma fruteira diferente. De fertilização, podemos usar o mesmo tipo de fertilizante? Em termos de fertilizantes é o mesmo. O solo é que vamos preferir, em vez de ser de solos ácidos, vamos usar solo alcalino. Ou aquele que é indicado para hortícolas. Um pH neutro, exatamente. Das hortícolas. Que é o que nós vamos usar aqui depois para fazer a nossa plantação. Então, o que é que nós temos aqui mais? Temos mais frutos do... Temos aí o kiwi. Não, mas dos frutos vermelhos. Tens vermelhos. A framboesa. Dos frutos vermelhos. Só para terminar e depois passamos para os... Certo. Dos frutos vermelhos temos aqui ainda as framboesas, eu até trouxe esta que está aqui em frutificação, porque também gostam de solos ligeiramente ácidos, também preferem solos com alguma umidade, também gostam de temperaturas frias no inverno. Sim. Elas dão-se perfeitamente na região de Lisboa, na faixa litoral toda, onde não há assim grande, o frio não é muito intenso, mas quando há frio até as favorece. Em termos de polinização, elas são autoférteis, portanto, basta a maioria hoje em dia praticamente todas as framboesas que se vendem e que se comercializam são autoférteis. Tem aqui um pormenor na questão da manutenção das framboesas, que é o seguinte: as framboesas,
todos os anos deitam hastes novas. Esta haste nova, como vocês veem, ainda não tem frutos, mas a haste antiga, aquela que está agora com frutos, o que é que acontece? Depois de dar os frutos, é podada pela base. Tiramos sempre corta-se pela base. A haste onde frutificou. É uma particularidade das framboesas e das amoras. Nós não temos aqui nenhuma amora. Mas os cuidados são os mesmos. Porque é igual. A haste que dá o fruto é a haste que é cortada pela base. Quando fazemos isso, até estimulamos que surjam novas hastes. Portanto, há pessoas que às vezes, por exemplo, no caso da framboesa, as framboesas podem chegar a 1,5 m, 2 metros de altura. Mas no caso das amoras, as amoras que são comercializadas... São silvas, não é? Parecem silvas vigorosíssimas, e há pessoas que às vezes pensam em criar uma estrutura de pérgola com as amoras. Mas não é aconselhável. Porquê? Precisamente porque, na verdade, uma haste só vive 2 anos. Ao fim de 2 anos acaba por secar. Pois, e portanto nunca vais ter a estrutura fechada. Não. Portanto, o melhor é pô-la embora é muito comum essa situação, e por isso era um dos aspectos que gostava de chamar. Esta aqui, como estão a ver, tem esta haste nova, ela ainda pode dar eventualmente framboesas aqui. Principalmente se, à semelhança do morangueiro, se for uma variedade remontante. Exatamente. Porque há framboesas remontantes e não remontantes. As remontantes dão pelo menos 2, às vezes dão 3 vezes ao ano. Como é que elas dão 3 vezes ao ano? Se nós formos precisamente eliminando as hastes onde elas já frutificaram. Vamos estar a estimular e elas vão nova frutificação. Vão renovar-se. Esta é amarela, mas também há de outras cores. Hoje em dia há framboesas de várias cores. Sim. Vamos falar aqui do maracujá, muito conhecido. Particularidade dos maracujás. Os maracujás também gostam de um solo neutro a muito ligeiramente alcalino. Preferem. Maracujá é uma trepadeira que cresce, vigorosa. Tem a característica das flores por si só serem muito bonitas. Aliás, há maracujás que são só ornamentais, não é? O fruto não ser comestível, não sabe a nada, não é? O fruto não sabe a nada. Tem que ter o cuidado de comprar plantas de maracujá de frutos comestíveis. Que é Passiflora edulis. Depois há muitas outras. Há muitas outras. Atenção, depois também há os maracujás comestíveis amarelos, também há os maracujás... Este é o roxo, não é? Este é o roxo, aquilo que nós chamamos o maracujá roxo. Têm que ter o cuidado quando forem a um horto ou a um espaço comercial que venda os maracujás, ter o cuidado de ir à secção das fruteiras adquiri-los e não à secção das ornamentais. Porque nas ornamentais também há muitas variedades muito bonitas. Porque ele é muito bonito, porque eles têm as flores de cores diferentes. O que é que ele precisa? Muito sol. Muito sol. O maracujá, se não tiver muito sol, depois não dá maracujás docinhos. O maracujá, o fruto em si já tem uma tendência para ser um bocadinho ácido. Se eu tiver à sombra, dá menos frutos e vai dar frutos mais ácidos. Por isso nós queremos muito sol. E em termos de tamanho de vaso, é melhor estar no jardim ou em vaso? Os maracujás dão-se muito mal em vasos. Para termos vasos, nós temos aqui este vaso aqui ao lado. Este vaso não chegava para um maracujá. Tinha que ser uma coisa bem maior. Tinha que ser um vaso pelo menos 3 a 4 vezes superior. E mesmo assim só íamos ter o maracujá bonito durante 2, 3 anos. Ao fim de 3 anos ou se muda para um vaso maior ou planta-se no solo, diretamente no solo. O sistema radicular precisa de espaço para ele depois conseguir crescer. Exatamente. Deve-se podar? Em relação à poda, o que é que acontece? Os maracujás, quando chega à altura do inverno, no outono aliás, quando chega ao outono, vão naturalmente começar a ficar feinhos, assim um bocadinho amarelados. É normal porque eles vão fazer renovação de folhas. E depois também se nós vivermos num sítio onde haja tendência para haver geadas, o que acontece é que temperaturas próximo de 0 ou abaixo de 0 vão queimar muitas hastes. Nessas zonas onde haja risco de geada, não se faz a poda tradicional durante o inverno, faz-se uma poda já na primavera à arrebentação. Porquê? Porque não é muito bonito, ficamos com uma série de hastes meias secas durante o inverno, mas o gelo que se formar nas hastes secas já não atinge a parte verde. Porque senão o que acontece é que se fazem a poda, há muitas pessoas que se queixam disso,
fizeram a poda no outono, e normal. ele depois morre com o frio. E ele depois Queima todo. corta-se. Os ramos, mesmo que seja um bocadinho mais velho, que seja mais grosso, na verdade nunca são muito grossos. E com o gelo congelam e acaba por secar as hastes principais. E então, nessas situações, fazemos aquilo que eu referi. Deixamos a planta, mesmo que fique um bocadinho mais feia, deixamos-la ficar assim até à arrebentação na primavera, e só na primavera então é que cortamos as hastes secas. Em termos de polinização? Polinização, a maior parte dos maracujás são autoférteis. Portanto, basta um, se bem que nós normalmente, Se como bem isto é uma trepadeira, gostamos de ter vários ao longo de uma parede. e tendo vários ajuda. A ter mais maracujás. Exatamente. Agora tens aí a tua amiga feijoa, que nós depois vamos plantar. É, exatamente, nós depois vamos plantar esta feijoa. Então aqui a nossa feijoa, o que é? A nossa feijoa é um arbusto. É um arbusto, assim, vigoroso. Vigoroso, que muitas pessoas compram e adquirem como sendo um arbusto meramente ornamental, porque dá flores lindíssimas. Pois dá. Neste momento já Não acabou a estão em floração, exatamente. ele já esteve em floração. As flores, inclusive, têm uma particularidade. São comestíveis, As não é? pétalas comem-se, são maravilhosas, as pétalas são assim carnudinhas e tenras e bastante adocicadas, são muito saborosas. A feijoa é muito utilizada para sebes, faz arbustos compactos para sebes, vai dando menos frutos por ser aparada, mas vai sempre dando frutos, é muito curioso porque dá sempre frutos. E o fruto é muito agradável. E o fruto passa muito despercebido, por isso muitas pessoas têm feijoas e não se apercebem que são fruteiras, porque dão um fruto verde da cor das folhas e passa despercebido. Na verdade é um fruto muito perfumado, pertence à família das goiabas, por isso só isso exatamente. Já diz alguma coisa sobre o aroma e o perfume que têm os frutos. São plantas que não são assim muito exigentes, são plantas muito fáceis de cultivar. E até resistentes à seca, não é? Resistentes à seca e resistentes ao gelo, à geada. Portanto, em sítios onde haja geadas fortes, elas aguentam perfeitamente. Toleram temperaturas muito facilmente, até aos menos 10 é pacífico com as feijoas, aguentam temperaturas baixas. Vamos plantá-lo neste vaso, portanto dá para plantar num vaso deste tamanho. E permite fazer mesmo, e há quem goste de topiária, pode pará-las. Aguenta bem a poda. Aguenta bem a poda, por isso que são muito utilizados também em sebes. Então, agora o que é que vamos temos aqui? O que é que aqui temos? outra trepadeira que nos falta. Este aqui não é assim, este aqui em vaso é muito difícil, não é? Temos então aqui, são preciso vários. Temos aqui o kiwi. Os kiwis são plantas que na natureza existem, o macho e a fêmea estão em indivíduos diferentes, portanto nós temos que ter 2 indivíduos. Temos que comprar sempre pelo menos um macho e uma fêmea. Um macho e uma fêmea. Às vezes nos hortos aparecem plantas que têm os 2 símbolos, o símbolo do masculino e do feminino. Porque são plantas que já estão trabalhadas, muitas vezes até estão enxertadas, e então quando vêm enxertadas e têm planta masculina e feminina, não vem identificado qual é o ramo masculino e o ramo feminino. O que significa que quem compra esse tipo de kiwis tem que ter sempre as 2 hastes que vêm, têm que estar as 2 sempre presentes na planta, não podem podar uma, delas, senão só ficam com o macho ou só com a fêmea. E se nós quisermos, por exemplo, fazer uma pérgola, que eu já vi várias pérgolas de kiwis. O ideal é comprar um macho e várias, 4 ou 5, não é? 4 ou 5 fêmeas. Exatamente. É pacífico, um macho para 5 fêmeas é bastante pacífico e resulta muito bem. É uma trepadeira muito vigorosa, tem raízes superficiais, mas muito estendidas, portanto não se dão em vasos, não vale a pena querer ter em vaso. No jardim e com espaço, e sempre com estrutura de apoio. Sempre com estrutura de apoio, à semelhança dos maracujás, que também têm que ter uma estrutura de apoio. Também gostam de sol? Gostam de sol pleno e muita umidade. Muita umidade. Também não pode faltar umidade. Portanto, regas abundantes. Regas abundantes. São plantas que dão algum trabalho em termos de manutenção, porque como são muito vigorosas e deitam hastes muito compridas, depois a poda seguem-se as mesmas regras da poda das videiras, quando as videiras são conduzidas também em pérgola. Segue-se exatamente a mesma regra. Porque, por curiosidade, isto é só uma curiosidade, os kiwis e as videiras têm um ancestral em comum. Eles são primos afastados e é curioso porque quem souber fazer poda numa videira consegue fazer facilmente a poda no kiwi. A diferença é que no kiwi poda-se menos, portanto deixam-se varas maiores. Deixa tudo tão curtinho como deixam-se varas maiores e à semelhança do que se faz na videira, a haste que deu os kiwis
como no caso da videira a haste que dá às uvas, é aquela que é podada. cortada. Que é para se estimular o crescimento de uma nova para frutificar no ano seguinte. E muita fertilização, que eles gostam de muita fertilização. Falta-nos só o medronheiro e depois o ananás. Temos aqui então o medronheiro, uma mediterrânica, atlântica ou mediterrânica muito bem estabelecida no nosso país. É uma endémica, não é? Portanto, é uma planta que faz parte da nossa flora. Particularidade aqui do medronheiro: o medronheiro pode ser conduzido como uma sebe também. Sim, pode estar no jardim, normal, pode também estar, é uma pequena árvore. Uma pequena árvore. Pormenor muito importante do medronheiro: um medronheiro sozinho dá quase nada de medronhos, porque ele precisa de polinização cruzada. Mas não é haver indivíduos macho ou indivíduos fêmea, não. A flor do medronheiro tem os dois sexos, tem masculino e feminino, só que ela não se poliniza a ela própria. Portanto, temos de ter mais do que um. Tá bem? A feijoa é a mesma coisa, uma feijoa sozinha, também não. Eu deixei para fazer esta observação nesta fase, porque são os dois que têm que ter dois indivíduos para conseguir ter bastantes frutos. Pois. Um sozinho dá muito pouco. Não quer dizer que não frutifique, mas é uma coisa muito... Exatamente. Medronheiro não é nada esquisito, dá-se em solos ácidos, dá-se em solos alcalinos, em solos neutros. De facto, nós não temos que ter assim grandes cuidados. Temos é que, no caso de fazermos a sua cultura em vasos, como qualquer vaso tem um volume de substrato limitado, chega a uma certa altura e consome os nutrientes. Adubando e renovando o substrato. Exatamente, é isso mesmo, Teresa. Ele também resiste bem à poda. Resiste bastante bem à poda, também tem esta característica engraçada que vocês veem, tem aqui os frutos e já tem aqui hastezinhas para vir a dar futuramente flores. Ele dá ao mesmo tempo, não é? Às vezes tem ao mesmo tempo flores e frutos, é muito engraçado. As florzinhas são assim voltadas para baixo. Parecem umas campainhazinhas. E à semelhança daqui das feijoas, tem que ter os polinizadores de facto para garantir que dão frutos, está bem? Tem que ter de facto, é esse o pormenor. Falta-nos só o ananás que deixamos para o fim. Temos aqui uma surpresa, porque realmente é pouco comum, mas é muito engraçado, que é começa já a haver o ananás. Pronto. Hoje em dia cada vez mais os hortos têm ananases à venda. O que é curioso aqui do ananás? Bom, nós associamos sempre às ilhas, não é? Aos Açores e à Madeira, onde se cultivam bastantes ananases e eles sim sabem muito da cultura do ananás. Tem uma cultura muito longa, não é? Demora muito tempo até termos fruto. E o que é que nós podemos dizer então aqui do ananás? As plantas do ananás, em termos de cultura em si comercial, são feitas em estufa. Portanto, na verdade, eles não os têm ao ar livre, eles têm em estufas. A temperatura tem que estar sempre muito controlada. Muito controlada e temperaturas altas. Eles para fazerem nós muitas vezes quando compramos um ananás e estamos em casa a arranjar um ananás, costumamos dizer, se cortarmos esta parte de cima e pusermos ela ganha raiz e eles de facto é assim, é mesmo verdade. Mas tem que ser num sítio muito abrigadinho do vento e com temperaturas muito altas, à volta assim dos 38 graus, portanto quer mesmo uma estufa. Não é fácil, sim, é quase dentro de casa, não é? É quase dentro de casa. Mas vamos demorar muito tempo até ter o fruto. Sim, o fruto demora aproximadamente 18 meses a desenvolver-se, portanto é ano e meio, aproximadamente ano e meio, para termos um ananás. Mas é perfeitamente possível, há sempre aquele prazer muito especial. Mas é muito ornamental. Isso, não é? É porque na verdade, mesmo independentemente de demorar mais tempo ou menos tempo, nós vamos usufruindo do desenvolvimento e na verdade é que parece uma flor. Exato. Uma característica, e é uma flor composta, não é? Sim. Cada triângulozinho destes que depois nós temos no ananás corresponde a uma flor. Uma flor, pois. Que nós às vezes quando abrimos o ananás ainda vemos lá dentro umas pequenininhas partículas pretas que são as sementes. São as sementes. O que é como os ananases hoje em dia são todos híbridos, porque são mais docinhos, na verdade depois aquelas sementes não germinam, não têm capacidade germinativa. Em termos de cuidados? Podemos usar um substrato de hortícolas? Podemos usar o substrato das hortícolas, já sabemos, portanto num local quentinho. E com pouca circulação de ar. Que é para não haver diferenças de bruscas de temperatura. Que eles sofrem muito. E ter a rega, enquanto queremos que a planta esteja verdinha e a desenvolver-se para ser grande, temos que fazer sempre bastantes regas. Depois há uma curiosidade no ananás, nos Açores, pelo menos é assim que nos explicam em alguns produtores, eles induzem o ananás a dar floração fazendo uma queimada de ervas dentro da estufa
para induzir o ananás a entrar em stress e dar o fruto. E à medida que o fruto desenvolve, vão-lhe cortando a água. Okay. Portanto, vão regando menos. Cada vez menos. Vão regando menos. Até que chega a uma certa altura e tiram mesmo a água toda e o ananás, provavelmente, para ficar mais docinho, não é? Para ficar mais consistente e mais docinho. Os açúcares mais concentrados. Agora vamos aqui fazer a plantação da nossa feijoa, que no fundo é para exemplificarmos como é que se faz a plantação de qualquer fruteira, não é? Exatamente. De qualquer pequeno fruto. Um vaso grande. Um vaso grande, com furo. Bem drenado, exatamente. Com drenagem, o prato, para garantirmos que a água escoa. Uma Utilizamos camada de argila expandida para fazer um dreno. Neste caso é argila expandida, mas podia ser perfeitamente cascalho. Sim, mas qualquer coisa mais que drene. Mas este é mais levezinho, é mais fácil de transportar. O vaso em si já é pesado. Exatamente. Então, cobrimos o fundo. Aqui, cobrimos o fundo com a argila expandida. Pomos aqui o geotêxtil. Vamos pôr um geotêxtil para não deixar que o substrato obstrua a argila expandida, senão deixa de fazer o efeito drenante. E vamos aqui buscar. Vamos aqui buscar o substrato. Temos aqui um substrato. Este é um substrato para hortícolas e fruteiras. E que é o adequado. E que é aquele que é recomendado. Vamos misturar um fertilizante. Começamos por verter a base de substrato. Ele está a cair sobre o geotêxtil, portanto não entope. Chega. Agora vamos misturar aqui o corno. Posso ter uma mão cheia? Podes pôr uma mão cheia, até podes pôr um bocadinho mais. Portanto, um substrato orgânico rico em fertilizante. um fertilizante rico em micronutrientes e nos macronutrientes principais. E agora vamos pôr aqui a nossa feijoa. A nossa feijoa já estava previamente regada, úmida, e portanto nós podemos... Não está em flor nem em fruto. Não está em flor nem em fruto. Convém, não é? Vamos soltar as raízes. Porquê? Porque nós queremos que ela saiba que vai deixar de sair do vaso e que vai poder expandir as raízes neste novo substrato. É muito simples. Neste caso ela é bastante estável, portanto nós até podemos pousar. Ficar aqui abaixo, não é? Deve ficar aqui nesta linha. Fica abaixo desta altura desta barra que vai ficar livre sem nada, esta barra, já vamos explicar porquê. Vamos concluir o enchimento. Sim. E depois ainda vamos colocar mais um bocadinho de fertilizante orgânico. Pomos 2 vezes. Porquê? Porque assim à medida que formos regando ele também liberta os seus nutrientes de cima para baixo. Está bom assim? Está ótimo. Agora vamos pôr um bocadinho mais de fertilizante. Este volume de vaso já permite esta feijoa estar aqui pelo menos mais 2, 3 anos. 3 anos. Daqui a 2, 3 anos tem que voltar, aqui, ela vai começar a aumentar de tamanho e vai ser necessário mudá-la para um vaso maior. Ou plantá-la no solo. Exatamente. Diretamente no solo. Adicionamos fertilizante e mais uma camada de substrato para ficar à altura a que ela estava no vaso, não é? Exatamente. Neste momento temos o substrato a este nível. Porquê é que não preenchemos esta barra que aqui estou a indicar? Não preenchemos esta barra porque esta barra nestes vasos tradicionais, esta barra corresponde ao volume que nós temos que encher de água para que todo o vaso fique bem regadinho. Portanto, agora regamos até aqui acima. Exatamente. E deixamos que isto absorva tudo. E fica perfeito. E fica a nossa feijoa plantada.
E, portanto, isto pode fazer, o procedimento é igual para qualquer outra fruteira. Para qualquer outra fruteira. Para qualquer outra fruteira. Zé Pedro, já plantámos aqui a nossa feijoa. Agora, daqui a quanto tempo é que temos que adubar outra vez? Agora, mais ou menos daqui a 3 meses, voltamos-lhe a dar mais um bocadinho de fertilizante orgânico ou um fertilizante líquido. Exatamente. Pode ser um fertilizante líquido também. E, entretanto, agora resta-nos o quê? Regar, que a seguir a plantar devemos sempre regar. E podemos fazer aquilo, não é, que tu dizes, que é encher isto. Vamos preencher esta barra, não é? Vamos preencher esta barra com água. E ele depois vai absorver e ficar bem hidratado, porque a planta a seguir a ser plantada deve ser bem hidratada. Deve sempre. E agora, o que é Parece que é muito, mas é de facto, é o cálculo que é feito. Aqui não temos aqui, este regador não leva assim tanta água. Leva, ela é que já começou a infiltrar-se. Ok, e portanto, até porque o substrato está muito fofinho. Este substrato é muito fofo. E agora resta que as pessoas em casa escolham as fruteiras de que mais gostam, porque convém cultivar algo que depois vão comer. Que seja útil. E que sigam aqui os conselhos do nosso especialista e tenham muitos frutos, quer seja na varanda, no terraço, no jardim, no pomar ou na horta.